Hello, hello. Atrasada, mas tô aqui. Tudo bem? Live tá programada para 5h30, mas tive uma questãozinha no trânsito. Instagram deve estar te chamando para vir participar aqui da nossa conversa. Tudo bem? Trouxe aqui um tripé, mas o tripé não tá rolando. Tô aqui no jardim da escola de inglês do meu filho. Toda sexta-feira eu fico aqui esperando ele uma horinha até ele treinar a língua inglesa, né? E depois praticar com a mamãe. Então vai ficar um pouquinho balançando, gente, porque ó, tô sem tripé, mas é assim mesmo, a gente vai conversar. A ideia é a gente bater um papo informal mesmo, então quer coisa mais informal do que celular se mexendo? Espero que ninguém tenha labirintite aí. Se você chegou aqui agora, de repente você recebeu essa dica de assistir essa conversa de hoje sobre crises de TDAH por alguém, né? Então você não sabe quem eu sou Lenisa Lucena. Eu ensino adultos com TDAH a deixar de procrastinar em 4 semanas. Então, Ananda, boa tarde. Lídia, boa tarde. Como vai? Compras Criativas, Silvia, Leilane, parceira como sempre, Marcelo Barbosa, ó. Vamos fazer uma live, hein, Marcelo? E tantas outras pessoas que vão chegar, vão assistir isso aqui, vão chegar aqui no meio da live ou depois vão assistir gravado, né? Não é verdade? Então vamos lá. O objetivo da gente bater esse papo aqui hoje é para falar sobre crises de TDAH. Vai rolar a partir de segunda-feira uma masterclass da Academia da Emoção e já tem um grupo no WhatsApp dos participantes dessa masterclass. E a gente rolou lá uma enquete perguntando, né, como que vai rolar, né, nesse... Não, desculpa, eu me distraí aqui com barulho. Sou ótima. Quem sabe faz ao vivo, quem tem TDAH faz ao vivo, sem um TDAH, né, porque ninguém é perfeito. Voltamos para o trilho. Cheguei correndo, gente. Eu ainda não me sintonizei. Então, 1, 2, 3, de volta pro trilho. Que é o nome do programa da Academia da Emoção. A gente volta pro trilho. O que eu quero dizer? Existe um grupo no WhatsApp da galera que já se inscreveu para participar da Masterclass que começa na segunda-feira. Então, esse grupo a gente tá colocando enquetes, né? Para conhecer quem tá ali, como que funciona ou não. E a gente perguntou. Tipo, a gente fez 3 perguntas, né? Você costuma ter crises de TDAH? Você não sabe o que são crises de TDAH? E a terceira opção era crise de TDAH, mas o TDAH não vive em crise? Essa foi a melhor. Muita gente se identificou com essa e respondeu. E muitos outros não sabem o que é crise de TDAH. Então, o objetivo hoje é esclarecer, né, para você o que é essa terminologia e como, né, eu descobri ela, da onde veio. Como você sabe, eu sou meu próprio laboratório. Então, eu aprendo comigo mesmo, que sou TDAH. Eu fui a minha primeira cobaia na minha metodologia e depois tantas outras. E o mais impressionante, quando eu falo de crise TDAH e eu explico o que é, quem é TDAH fala, não acredito. Tá explicado. É isso! Isso explica tudo! Entendeu? A Lídia falou que ela tá no grupo, mas ela não consegue interagir. O grupo do WhatsApp que eu acabei de mencionar, que a gente tá fazendo as enquetes, ele realmente ainda, né, ele é um grupo fechado. É só pra gente transmitir informações exclusivas. Então, realmente, a maneira de se interagir nesse grupo, por enquanto, é respondendo essas enquetes. E vocês conseguem ver o resultado, inclusive, dessas enquetes também, tá bem? Então, fique tranquila que é assim mesmo, não é só com você, não. E aí, voltando, né? Quando a pessoa entende, e eu vou explicar pra você o que são essas tais, né? O que é essa crise de TDAH, você fala assim, é isso que eu tenho, cara! Tudo faz sentido agora, ficou simples. É isso, então vamos lá. O objetivo é eu explicar como eu descobri. Então, primeiro, né, eu vou contar essa historinha e aí, em seguida, eu explico o que são as crises, pra ficar mais interativo aqui, pra você poder entender. Eu tava na fase de diagnóstico e, assim,
pelo contrário, eu já tinha o diagnóstico de TDAH, e aí eu estava tentando encontrar uma medicação que me ajudasse com o meu processo de autorregulação, né? Que a gente sofre com essa questão da nossa intensidade, da nossa autorregulação. E aí a psiquiatra em questão, ela estava suspeitando de bipolaridade ou de distimia. E foi quando eu pedi a ela um prazo, porque assim, eu já trabalhava com terapia na época, eu já entendia o que era o transtorno de bipolaridade, não que tenha preconceito sobre isso, mas eu não me encaixava, não me percebia com esse transtorno. E na distimia também não, porque faltavam alguns critérios, né, que era, na verdade não é distimia, depressão distímica, esse é o termo. Eu também não me encaixava, não me entendia, assim, né, com essa depressão distímica. Aí eu falei assim, faz o seguinte, porque o que acontece muito com o TDAH? Apesar de eu ser da área, né, humanas, trabalhando com terapia, autoconhecimento, atendendo pessoas e tudo mais nessa época, eu tava no automático. Tava tentando sobreviver, né, gente? Dia após dia, demandas emocionais, questões para resolver, falta de resultado, procrastinação e assim por diante. Então, minhas emoções não estavam me ajudando nesse processo. Uma perguntinha, vocês estão me escutando bem? O áudio tá legal aqui, porque eu tô sem microfone. E aí, só me fale se tá tudo bem, tá bom? Eu espero que sim. Você me responde só pra eu saber. E aí, gente, eu pedi pra ela aí uns 15 dias pra eu fazer um processo de autoobservação. Foi nessa época, obrigada, Lígia, que respondeu que sim. Então, nessa época, eu pedi, aí eu descobri até um aplicativo chamado Cogni. Então, fica a dica de você que quer mapear como que anda as suas oscilações emocionais. O Cogni, até então, ele era gratuito, então eu não sei como que tá hoje. Então, eu comecei a relatar, né? Como eu estava me sentindo de manhã, de tarde, de noite, o que tinha acontecido, quais eram os fatos. E aí, ao final disso tudo, cheguei a ela e falei, olha, eu me senti assim, assado, danana. Nesse dia, eu realmente, eu me senti mais triste por causa desse fator, mas no dia seguinte eu já estava bem por causa dele. E aí, fui relatando para ela as oscilações e os ciclos dessas oscilações emocionais não batiam com o diagnóstico de bipolaridade, nem com depressão distímica, nem com transtorno de personalidade, outros por aí. Não fechava. E eu não sei se você sabe, no DSM-5, que é... Vamos colocar assim de uma forma bem fácil para você entender. São... Sumiu a palavra. Eu vou lembrar. Regras, não é regras. Eu vou lembrar. Como que é o termo? E aí, vocês têm isso também? Vocês não lembram da coisa e fica... Eu vou lembrar qual é o termo. Referência, tá? Estão ali os requisitos, são os quesitos. Aê, viu? A gente só precisa de um tempinho a mais, a gente pega no tranco. E não pode ficar nervoso, porque ficar nervoso e auto-julgar não resolve, tá bom? São os requisitos, então eles têm ali os parâmetros, viu como as palavras vão chegando? Os parâmetros para chegar no diagnóstico, né? Então, quais são os itens que correspondem aos sintomas do transtorno de déficit de atenção? São esses. Quais são os itens que correspondem aos sintomas da bipolaridade? Esses são os requisitos. Então, tem que ter isso. Então, são parâmetros. Entenderam? Então, no DSM-5, não tem parâmetros ali para desregulação emocional. Então, é como se o TDAH não tivesse isso. E aonde que tem desregulação emocional? Tem lá na bipolaridade, na depressão, na distimia, no borderline e assim por diante, na ansiedade, na TAG e assim por diante. Mas no TDAH não tem. Então, o profissional que se baseia nesse critério, gente, critério, era essa palavra. Obrigada, Ângela, gratidão, tá?
18 horas aqui praticamente, né? O cérebro já fritou, então você me ajuda mesmo. Obrigada, gente, pela participação. André falou, essa live tá muito cedo, tô no trânsito. Gente, mas é isso. Eu sou uma mulher dinâmica, empreendedora, mãe, e a gente encaixa conversar, eu encaixo conversar com você aqui na hora que rola. Mas vai ficar gravado, tá, André? Depois você assiste. Então, como não tem esse critério de diagnóstico, André, só escuta, viu? Desculpa, só pra falar aqui, tá, gente? Vocês vão entender que na crise de hiperatividade acontece acidente de trânsito, tá, André? Então, se você tiver numa crise de hiperatividade, estiver me assistindo, eu não quero ser responsável por nada. Então, só escute, beleza? Vira aí a imagem. Então, vamos lá. Olha só que M, né? Porque eu não posso falar palavrão, como é que tem criança assistindo aqui. Olha que M, beleza? Por quê? O que rola? A gente tem um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta, né, o nosso senso de decisão, de processamento e de filtro das coisas. Então, a intensidade do sentir é grande, tá bem? Ela é desproporcional com a realidade muitas vezes. Ela é demais, too much, né? Ou para mais ou para menos. Porque a gente não consegue... a gente tem dificuldade de autorregular as emoções e inibir os impulsos. Concorda comigo que é óbvio que esse fato vai desencadear uma desregulação emocional? Mas como não está os critérios de diagnóstico do livrinho da psiquiatria ou da neurologia ou sei lá o que mais, né? Eles não consideram que isso faz parte do TDAH. TDAH é tudo equilibrado, viu? TDAH não tem problema nenhum emocional. É só uma questão de desatenção e foco, gente. De certo, a gente é preguiçoso também, né? Porque é só uma questão de querer, não é? Não é isso que a gente escuta por aí? Desculpa, eu tô sendo irônica, tá? Pra quem não conseguiu entender, isso é ironia. Não, TDAH é muito mais do que isso. E isso ficou na minha cabeça, eu falei que não é possível. Então eu comecei a mapear nesse processo de autoconhecimento os ciclos. Que oscilações eram essas alterações emocionais que eu sentia, e comecei a associar uma a outra, entendendo, tá bom? E eu consegui classificar 4 delas. Então, isso tá no meu livro. Quem não sabe, eu sou autora do livro Meu Maior Desafio da Vida TDAH. Você encontra o link na Academia da Emoção dele, tá? Então você encontra informações lá sobre isso. Enfim, tá na Amazon. Meu Maior Desafio da Vida TDAH, autora Lenisa Lucena. Só digitar no Google, você me acha. Tô lá, tá? Tô nos melhores lugares da internet para você comprar o livro. Então, tem PDF, tem impresso, tem para fora do Brasil, tem entrega fresquinha, rapidinha na Europa, Portugal. Então não tem desculpa, tá? Você pode adquirir para onde você quiser. Que conversa aleatória no fundo. Gente, desculpa se vocês estão escutando algum barulho. So sorry, eu estou no ambiente ao vivo, aqui no... Vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês conseguem ver? Olha só. Eu tô aqui no parquinho, galera, da escola de inglês do meu filho. Eu tô sentada aqui, ó, nesse lugar. Então vamos voltar para a live, ó, tem aqui um canteirinho, é bem gostosinho aqui. E eu fico aqui, ó, toda sexta-feira praticamente, esperando ele chegar. Então, gente, se tem barulho, sorry, porque eu sei que tem um monte de TDAH que tem hipersensibilidade auditiva e aí não consegue concentrar no que eu tô falando. Então, por favor, né, peço desculpas, mas vamos lá, vamos ficar firme e forte junto. Então, eu classifiquei em 4 tipos, tá, de crises. Como eu já disse, é um capítulo inteiro dedicado do meu livro a isso. Eu tenho crise de ansiedade, eu tenho crise de hiperatividade, eu tenho crise de hipomania e eu tenho crise de ausência. E aí eu vou explicar, tá? Cada uma delas para você entender como que funciona e como elas se influenciam. Inclusive, eu vou contar a história, eu vou começar aqui pela crise de hiperatividade. Eu não me recordo de ter falado isso publicamente, mas eu já tive um acidente com o meu carro, eu tinha 24 anos na época, e eu dei
Fiz direitinho, dei PT no carro, né? Fiz direitinho. Esse dia eu não tinha ideia que eu tinha TDAH, nenhuma ideia, nem noção disso. E eu tava tendo uma crise de hiperatividade. Hoje eu sei identificar. Então, nessa crise de hiperatividade, eu tinha uma reunião em uma outra cidade que ficava 200 quilômetros, mais ou menos, de onde eu tava. E aí, eu tava atrasada. TDAH atrasado? Não, né, gente? E ainda eu queria passar no meio do caminho para pegar um documento que estava faltando. E simplesmente, nessa aceleração, nesse processo, em uma das curvas, assim, eu perdi o controle do carro. E, graças a Deus, não aconteceu nada comigo. O carro lá tava lá de perninha pro ar, deu umas 3 piruetas no ar. Vocês não sabem o que eu fiz. Quando eu quebrei o vidro do carro, porque eu não consegui esperar alguém chegar para me socorrer, né? Porque, né? Imperativa, né, gente? Eu que resolvo tudo. Então, eu quebrei o vidro do carro com o meu pé lá, que eram aqueles vidros automáticos. Saí. A primeira coisa que eu fiz foi pegar meu telefone, ligar para um cliente mais próximo que tinha ali na cidade do lado e falar assim: você pode vir aqui me ajudar? Porque a minha preocupação não era meu acidente. Não era nada. Era ele me ajudar a pegar os documentos do carro, porque eu tinha bastante documentação, de papéis mesmo que eu tinha que pegar. Você pode vir. Eu não pensei em ambulância, eu não pensei em ajuda, eu só me preocupei com o meu trabalho. E aí, acabei de ter um acidente, acabei de capotar, tava no meio de uma crise de hiperatividade. Você acha que eu ia melhorar a minha hiperatividade depois da adrenalina de um acidente? Nem senti dor, nem senti nada. Eu tô ótima, né? Então eu peguei e... eu tô vendo que o pessoal aqui da Play Full Time tá aqui assistindo. Eu tô na escola Play Full Time, tá bom? É aqui mesmo. Acho que é. Dá uma acenadinha, tá? Desculpa aleatoriamente, então tô lá. O que eu fiz? Pedi pro cliente vir. Crise de hiperatividade, tava muito louca na aceleração. Pedi pra ele pegar os documentos. Liguei pra minha chefe pra falar que eu não ia na reunião porque eu tinha sofrido um acidente. E aí que eu fui me ligar que eu precisava, de repente, ir pro hospital, né? Fazer algum exame de imagem, afinal meu carro tinha capotado 2, 3 vezes, mas... eu não era prioridade. Você entende? Não era. Existia. O meu trabalho era prioridade. Execução, resultado era prioridade. Isso, gente, é muito sério. Porque dentro de uma crise de hiperatividade... Peraí. Eu acho que eu vou encostar essa porta aqui. Peraí. Por causa do barulho. Só um pouquinho. Só um minutinho. Peraí. Dá uma encostadinha aqui. Só por causa do barulho. Daqui a pouco a criança invade o parquinho e a gente perde nossa privacidade. Então, gente, espero que ninguém tenha labirintite, como eu tava dizendo. Agora aguenta que eu vou sentar aqui de novo. Para de rodar aqui, eu tenho labirintite, então peraí. Eu vou sentar aqui, em outro lugar. Vocês também conversam sozinho? Igual eu faço agora, gente? Isso aí você sabia que é uma autorregulação? Quando a gente responde, a gente pergunta e responde pra gente mesmo? É uma espécie de autorregulação? Então, isso não é exclusivo do TDAH, qualquer pessoa pode fazer isso. Mas quando a gente pergunta e responde pra gente mesmo, né, é um processo de autorregulação. Então, voltemos aqui para a questão-chave. Hiperatividade é muito sério, porque você quer fazer todas as coisas ao mesmo tempo nessa crise e você corre sérios riscos de errar e corre sérios riscos de sofrer acidente mesmo, porque você tá no automático, você tá agitado, a tua mente comanda as informações, mas a tua parte motora não consegue acompanhar. Então é um dia que tá suscetível a quebrar copo, se cortar, e dirigir realmente é um problema nesse dia, tá bem? Então é um dia que você vai produzir um monte de coisa que pode ser
coisas que são importantes e prioritárias, ou pode ser o dia que você vai produzir um monte de coisa aleatória que não tem nada a ver com o que você precisa realizar de fato. Entendeu? Só sei que você vai se colocar em movimento. Pode ser para lustrar o rodapé da parede, para fazer coisas que estavam pendentes no trabalho, ou simplesmente você vai passar o dia inteiro fazendo algo que você vai descobrir no dia seguinte que você fez tudo errado. Depois você vai ter que refazer. Porque você estava numa crise de hiperatividade e você quer dar conta de tudo. Você tem certeza que você tem condições de dar conta de tudo. Quem toma psicoestimulante, principalmente nos primeiros dias de adaptação da medicação, e no meu caso, todas as vezes que eu já tomei psicoestimulante, eu fiquei desse jeito, então por isso que eu não tomo. A Andréia, a professora aqui, disse que tá de repouso, mas ela tá aqui assistindo a live. Eu tô na casa dela, aqui na escola dela, e ela tá aqui. Acabou de responder. Então, no dia de crise de hiperatividade, gente, é muito sério. Muitas vezes você perde tempo mesmo. Você acha que fez muita coisa, mas você perde tempo, porque você tem que refazer, briga com pessoas e você pode sofrer acidente. Então, é algo sério, muito sério, tá? E não é legal, porque você não distribui a sua energia. Você gasta tudo de uma vez. Pode ser que você fique elétrico até a noite, mas é um elétrico, eu diria que mal-humorado, ele é focado, objetivo, reto. Vamos fazer. Quer produzir. Seja o que for, tem que estar em movimento, fazendo alguma coisa. Isso é uma crise de hiperatividade. Mas tem gente que tem TDAH e fala assim, mas Lenise, eu sinto isso todo dia. Você deve ser muito hiperativo e você precisa de ajuda, tá? Porque viver assim todos os dias da vida causa muitos prejuízos. Então, se esse for o seu caso, muito provavelmente uma medicação pode entrar no circuito, não só a terapia, tá bem? Porque existe uma modulação neurológica também. Agora, se você tem isso recorrentemente, isso de repente a gente pode trabalhar comportamentalmente, não necessariamente seja necessário uma medicação. Tem que avaliar, beleza? Essa é a crise de hiperatividade. Então, vamos supor que você tá lá loucamente trabalhando, fazendo as coisas. Nanana. Você concorda comigo que você gastou muita energia? Que você praticamente se exauriu? Então, existe uma grande possibilidade no dia seguinte você ter uma crise chamada ausência. A crise de ausência é quando você já acorda muito cansado. E assim, você sente que você tá pisando, flutuando. Você sente que você tá flutuando. As pessoas te perguntam, sabe eu aqui, como que é o nome da palavra e não sei o que lá, multiplica isso por 1000. Oi, você tá falando comigo? Tá, já vejo. Nesse dia, a tua dopamina tá abaixo do basal. E pode ter a ver com uma crise do dia anterior, entendeu? Ela tá abaixo do basal. O que é abaixo do basal? Abaixo do mínimo. Então, assim, aquele dia que se pergunta assim, você gosta de... O que você quer comer? Tipo, comer ou não comer, não sei, tanto faz. Tipo, é um dia que você tem dificuldade de levantar, ter motivação pra ir fazer xixi. Porque nem isso você tem motivação. Dopamina é a expectativa de algo. Quando a tua dopamina tá abaixo do basal, ou quando você já gastou sua energia toda, então você teve lá uma crise de hiperatividade, pode ser que essa crise aconteça no final do dia, que você não distribuiu sua energia, tua dopamina tá lá, tanque de combustível dela precisa abastecer, e aí você se sente... Eu costumo brincar, gente, eu falo assim, gente, meu cérebro derreteu, saiu pelo ouvido. Tipo, eu não sei o que eu gosto, eu deixo de gostar, não sei o que eu quero, eu fico sem opinião, de repente. Isso é uma crise de ausência. A ausência, esse é o nome, não porque você não se sente presente. É isso, entendeu? Você não se sente presente, você é uma estranheza com você mesmo. E neurologicamente você consegue perceber que tem algo estranho acontecendo, que é como se você não estivesse aqui. É como se você, metaforicamente falando, você olhasse a vida de todo mundo acontecendo e você fosse um espectador da vida do outro olhando de fora. Como se a vida de todo mundo estivesse acontecendo menos a sua e você não tem nem sentimento sobre isso.
Porque nem definir sentimento você consegue nesse dia. Isso é uma crise de ausência. Ela é terrível. Porque a pessoa pode chegar do seu lado, assim, contar a maior piada do mundo. Você pode receber notícias incríveis e você não vai conseguir expressar o que você realmente sente em relação àquilo. Notícia boa ou ruim. Porque você está ausente, lembra? Você não tem a expectativa, a tua motivação está muito baixa para que você consiga se conectar a você e perceber qualquer coisa. Quem já viveu uma crise de ausência aqui? Levanta a mão. Acena aqui pra mim ou escreve. Quem tá entendendo o que eu tô falando? Gostaria que, se você pudesse, porque a crise de ausência não é fácil de explicar, mas quando eu explico, a pessoa fala, é isso que acontece comigo. Fez sentido agora, tá? Então, em outras palavras, que também pode ser, ela acontece em 2 momentos, ou ao final do seu dia, à noite, onde você gastou realmente, você não distribuiu legal a sua energia cognitiva, sua glicose, né, que seja aqui, a sua dopamina, e gente, dopamina não acaba assim, tá, é só uma questão metafórica, mas a sua energia vital, você começa com 100, no final do dia, você tá lá, normalmente, você tem que estar lá com 70, 80, você tem que ter mais um tanto de energia para gastar à noite. Nesse dia, você tá no 0 às 5 horas da tarde, 6 da tarde. Então não decida nada, não invente nada, não ache que você tá doente. E a sensação é de estar doente. Tipo, acho que vou gripar. Você sente, parece que meu corpo tá ruim, talvez, parece que eu vou... tô com uma febre interna, né? Tô com uma febre interna, não tem febre interna, não existe isso, né, gente? Uma fraqueza, tudo isso acontece nesse dia, quando é no final do dia. E quando acontece, quando você acorda já, e pode acontecer, você acorda assim, vou dar um exemplo, pronto. Quem aqui já dormiu à tarde e acordou no susto, dormiu bastante, sabe aquele sono da tarde? E aí acordou no susto desse sono da tarde, e fica ruim, fica aquela sensação ruim, assim, meio aéreo, meio... Então, é tipo isso. Você tem estranheza de si mesmo, tá? Só que com mais gosto de papelão. Nada te interessa. É isso, tá? Aí a gente tem a crise de hipomania. Alguém aqui falou que tem crise de hipomania. Crise de hipomania, gente. Obrigado por vocês que responderam aqui pra mim. Antes de falar da hipomania, deixa eu ver aqui, ó. Isso acontece comigo, a Simone, a Leilane, a Hélia Meira, deixa eu ver aqui. É isso, a Ortiz dos Santos, Gislaine. É isso que eu tenho desde bebê. Nossa, minha mãe me disse que eu ficava sentada o dia todo onde ela me colocava. Ficava lá. Interessante isso, né? Porque, eu não tô dizendo que é o seu caso. Criança que você coloca e ela fica sentada assim, sem se mexer muito, hoje eles associam com possível espectro autista. E aí, lógico, o desenvolvimento, eles vão avaliar esse diagnóstico ao decorrer do tempo. Então, dentro da parte infantil, isso acontece bastante. Então, não necessariamente é uma crise de ausência, tá? Na infância, porque essas crises, elas acontecem principalmente na vida adulta. Mas você vê a criança com a crise de hiperatividade na sua frente num dia, outro dia não tem, tá? Então, possivelmente elas também têm, mas elas não conseguem se expressar tão bem como nós adultos. E na verdade eu nunca fiz uma avaliação nas crianças para investigar se realmente as crises de TDAH também são aplicadas a ela. Então agradeço a todos que responderam aqui. O Tiago Monteiro, ele disse que não entendeu da ausência. Deixa eu ver. Tiago, vou tentar explicar de uma maneira bem simples. Crises de ausência é quando você se sente tão exausto que você não consegue nem saber o que você quer comer, você não consegue, você tá com vontade até ir no banheiro, mas você não tem motivação de levantar da sua cama ou do seu sofá, sei lá, para você ir no banheiro. Você tenta procurar no Netflix uma série para você assistir, mas você não consegue decidir, porque nem isso você consegue pensar, porque você tá ausente.
de você mesmo. Você está ali, mas é como se você tivesse neurologicamente ausente. O que significa isso? Cansado, exausto, não consegue decidir, uma estranheza. Quando você dorme, no outro dia você acorda outra pessoa. Olha só o que a Marciara acabou de... Tenho muitas vezes sensações de febre ao final do dia, cansaço mental e irritação. Gente, isso é exaustão. E isso é estresse que, se você não cuidar, teu sistema imunológico baixa e aí, de fato, isso pode realmente rolar. Então, todos os dias essa sensação tem algo errado na sua vida. Porque aí você vai ficar doente mesmo. É um aviso do seu corpo que você passou do seu limite. Tá bem? Eu ia falar da hipomania, mas eu achei muito pertinente a Simone... não consigo falar seu nome, que escreveu bem. Crise de ausência parece uma depressão? Parece. Então, eu vou explicar a diferença da crise de depressão agora, da crise de ausência. Então, não vou falar da hipomania depois, tá? Na crise de depressão, qual é a diferença? Na crise de ausência, você sente ausência de pensamentos. Nem pensar você pensa. Sabe aquele monte de pensamento que você costuma ter? Na crise de ausência é como se tua mente estivesse vazia. Nem pensar você consegue. Na crise de depressão, você tem pensamentos clássicos. Você é uma fraude, você não vai dar certo na vida, nada dá certo pra você, você quer enganar quem? São pensamentos extremamente depreciativos e fala, você não vai conseguir pagar as contas, e vem muito carregado do peso emocional da depressão. Geralmente a crise depressiva, ela vem muito forte, carregada e dura no máximo, estourando 48 horas. Mas normalmente ela dura 24. No dia seguinte, quase sempre você fala assim, gente, aquilo não era real que eu tava sentindo. Entenda, tem em comum algo em todas as crises. Dormir. Dorme, repara o sono e volta. Todas as crises são desencadeadas por um motivo, exaustão. Só que você responde, dependendo da sua questão emocional, você vai ter uma crise. Entendeu? Então, na de depressão, você acaba com você. E eu vou te falar, não adianta uma pessoa chegar e falar que aquilo que você está pensando é tudo loucura sua, que você está exagerando, que não é bem assim. Porque, de alguma forma, na crise depressiva, você está determinado a acreditar naquilo. Por isso que é uma crise. É como se você estivesse fora da realidade. Entendeu? É como se você estivesse fora da casinha assim mesmo. Então, a realidade está aqui. Você está um pouquinho fora da realidade. Está exagerado. Entendeu? Olha só, Leilane, não dura menos, eu já tô sabendo sair delas antes do tempo. Bingo! Eu tô escrevendo um artigo na minha faculdade agora, porque não tem material científico sobre isso, tá? Que é sobre as crises de TDAH adulto. Como a identificação das crises de TDAH adulto ajudam na autorregulação emocional. Tá? Vai ser um estudo de caso. Então vai estar todo ali. Quando tiver a publicação disso, eu aviso vocês. Tá? E quando você aprende a identificar as crises, que é o que eu ensino na Academia da Emoção, é o que quem está na Academia da Emoção aprende, consegue autorregular melhor e sair dela mais rápido. Tá? Mas olha só, no caso da Marciara, por exemplo, quando existem algumas situações na vida que você não está conseguindo sair dela, porque você acredita não ter opção de escolha, você está sempre cansado porque está tendo uma guerra interna, onde você está se forçando a viver uma situação que não necessariamente você consegue mais viver. Então, enquanto você não encontra uma saída, você vai tendo recorrente crises. Conflito interno gera crise, tá bom? E aí, gente, a gente vai para a última crise, que é a dipomania. Então, vou chegar nela aqui antes que as crianças entrem e invadam esse parquinho. A dipomania, ela é uma crise de superpoderes. Excesso de confiança, de positividade. Nesse dia você é rico, então a chance de você ter compulsão nas compras é gigantesco. Pagar a conta dos outros, né? Dar presentes. Você
na verdade, nesse dia você não quer trabalhar, não. Você não quer fazer nada sério. Você simplesmente quer ser feliz. Então você quer marcar festas, você quer ir tomar café com a amiga. Você tá tudo sob controle, o trabalho tá ótimo. Minha vida acadêmica tá maravilhosa, não tem nem prova amanhã. Então, você segue só sendo feliz nesse dia, né? Porque você tem um excesso de positividade, tudo tá dando certo. Literalmente, você olha pra tua vida como se ela fosse perfeita. Que maravilha, leve, eu tô fluindo. Não que a tua vida não seja, porque eu acho que toda vida é perfeita como tem que ser, entendeu? Mas a questão principal aqui é que tá fora da casinha, porque não é assim você não é assim. E se você não é assim, alterou o seu comportamento, a sua personalidade, como se você fosse outra pessoa nesse dia. E é por isso que muitos profissionais confundem essas crises com transtorno de personalidade. E não tem a ver, tem a ver com a intensidade. Então, na verdade, nas crises de TDAH, pega algo que já é seu e potencializa o sentir, que isso resulta num comportamento que pode parecer uma outra pessoa. Então, assim, dia de crise de hipomania, você aceita convites que naturalmente você não aceitaria, você aceita fazer projetos que você naturalmente se responsabilizar por coisas que você não se responsabilizaria. A crise de hipomania no TDAH não dura mais de 24 horas. Tá? Então, se você tá tendo crise de hipomania, e assim, o que vale a gente ressaltar? Ganhou na Mega Sena, né? Você acha que você vai ficar feliz por 24 horas? Claro que não. Você vai ficar feliz talvez pro resto da vida, tá? Tá, vamos lá, fui contratada por um emprego que eu tanto queria, vou receber um salário ótimo. Você vai ficar aí com certeza mais de uma semana num processo de expansão eufórico. Avalie, tem que avaliar o que está acontecendo na sua vida. Alguém faleceu, eu perdi alguém querido. Você vai ter crise de depressão, porque a intensidade do seu sentir ele vai ser potencializado. Então, você vai ficar mal, sim, meses, semanas, meses, até mais, entendeu? Então, olhar com cuidado sobre a avaliação do tempo de duração dessas crises, porque depende do que está acontecendo na sua vida, entendeu? E aí você tem que... É proporcional. Eu tô feliz porque a vida é perfeita. Porque, assim, um exemplo na bipolaridade. Na bipolaridade, no período de hipomania, a pessoa, ela não duvida. No TDAH, a pessoa sabe que ela tá fora da casinha. Ela sabe que tá exagerado, tá? Ela sabe que tá demais no triste, tá demais no feliz, tá demais na hiperatividade de fazer as coisas, ela sabe que tá demais. Ela consegue identificar uma alteração nesse comportamento. Na bipolaridade, não. Ela acha que tá tudo bem, tá tudo normal, e é assim. E aí a tendência da bipolaridade é que dure 7 dias, 5, dependendo, né, do tipo da bipolaridade. Então, de 5 dias para cima. Então, assim, se a tua crise tá durando sem nenhum fator que realmente que é um influenciador, como eu disse, esses exemplos aí aconteceram coisas que são estruturais, né? E aí, não, tua vida tá normal como sempre esteve, tá bem? E aí você tá 7 dias numa euforia e não aconteceu nada para você tá assim. E isso aconteceu a sua vida inteira. Isso é um indicador de possibilidade de transtorno de personalidade bipolar. Então tem que ser avaliado, né, por um profissional habilitado para isso. Eu não tô dizendo que você é, tá? Agora, por exemplo, a Leilane trouxe aqui que a crise dela, agora que ela leu meu livro, ela aprendeu e me acompanha aqui também, ela já sabe identificar essas crises, né, de TDAH, então ela consegue sair da crise mais rápido do que antes. O que acontece com o TDAH? A gente conta historinha pra gente, a gente fica procurando problema onde não existe. Então você tá numa crise de depressão. Ai, tô depressiva. Aí no outro dia você pode continuar na crise de depressão, por exemplo, porque você vai continuar contando historinha pra você que a tua vida é horrível. E você vai retroalimentar esses sentimentos. E aí pode ser que você vá criando isso na sua cabeça, entendeu?
É uma possibilidade. Então, quanto antes você entende que é uma crise, mais fácil é você autorregular as suas emoções. Ó, Leilane, me aliviou, Lenisa, porque estava em dúvida sobre bipolaridade, isso me deixa mais tranquila, que é só TDAH. É só TDAH, Leilane, essa coisa básica, só TDAH, muito simples, né? Como os psiquiatras e neurologistas, alguns, né, que não entendem muito bem do TDAH falam, é só um transtorno de desatenção, foco, né? É só você se esforçar para você prestar atenção que tudo vai dar certo. Você parar de ser preguiçosa, né? Aprender a se organizar na vida, né? Parar de ficar sonhando. E aí tudo fica bem. Mais uma vez, para quem não entendeu, estou sendo irônica. Porque isso é ridículo, né? Isso também faz parte, a desatenção, foco, né? Essa questão de desorganização mental, são sintomas do TDAH. Mas isso faz parte, não é só isso. Tem muito mais coisa. Então, se você quer entender tudo isso, né? O que é a vida de um TDAH, vem pra Masterclass. Você já se matriculou? Matriculou. Tô querendo que você se matricule. Você já é uma espécie, né? Você já fez a sua inscrição pra Masterclass? Pra receber material exclusivo, pra receber todas as informações. Por quê? A jornada que o TDAH percorre até deixar de procrastinar. Eu vou dividir com você qual foi o meu caminho, tá? Os meus acertos, os meus erros, aquilo que você pode estar acertando, aquilo que você pode... Na verdade, assim, aquilo que você está errando e como você pode passar a acertar nisso tudo. E na segunda-feira, às 8 horas da manhã, a primeira aula vai pro ar. Mas ela não vai no YouTube, não. É exclusivo. Então, para você ter acesso a esse conteúdo, preciso que você se inscreva, academiadaemoção.com.br, tá o link, ou no meu perfil, aqui na bio do Instagram, se você tá no meu YouTube assistindo, porque depois eu vou postar essa live lá também, vai na bio do meu Instagram, Lenisa Lucena, já me segue lá, tá? Combinado? E você também que vai no meu YouTube, segue lá também, tá? Se inscreve no meu canal, combinado? E se inscreve na Masterclass. Você já vai receber o link para você entrar no grupo exclusivo do WhatsApp, e ali a gente vai passar todas as informações. Aí você sabe que tá ali. Por exemplo, esses quiz, né, que o pessoal tá participando, a gente tá vendo, tá medindo mesmo ali, entre todos os participantes, como que eles se sentem. A gente já começa a entrar no nosso espírito, nossa comunidade, nossa rede de apoio, que é... E aí, né? Como que os meus semelhantes também pensam? Entra no grupo do WhatsApp e a gente você começa a entender, já participar disso tudo. Então, Tânia, essa live, assim que o Instagram liberar ela pra mim, eu subo ela no YouTube, tá bom? Combinado? Então a gente divide, tem conteúdo que é ao vivo no YouTube, tem conteúdo que é ao vivo aqui no Instagram, e assim a gente vai complementando o outro, né, e podendo falar uma linguagem que cada um, né, pode entender da melhor forma. Tô abrindo aqui agora, gente, para procrastinação. Sou PhD e procrastinadora, a Ana Dalva estava falando. Então, eu quero saber de você, qual é a sua dúvida? O que você quer me perguntar nesses próximos 5 minutos, antes que as crianças cheguem aqui e interrompam, ou que o nosso tempo acabe e o próprio Instagram derrube essa live por causa de uma questão de tempo. O que ficou de dúvida sobre essa live de crise de TDAH? Eu não terminei de falar, né? Porque daí eu mapeei tudo isso que eu expliquei pra você, que são as crises de TDAH, e eu comecei a testar isso nos meus pacientes. Bingo! Todos sentiam a mesma coisa, sem exceção. Então eu estruturei isso de acordo com os sintomas, publiquei isso no meu livro, já fiz vários vídeos, tá no YouTube também, e isso vai fazer parte de um artigo oficial e vai virar material científico publicado, pra gente falar agora que isso pode não estar no DSM-5, mas já vai ter um material científico comprovado, publicado, tá bom? Então até o final do ano isso vai rolar. Lídia, o que é esse processo? Tem algum processo que a gente pode fazer? Seria, vamos lá, muitas perguntas. Aqui, ó. A Leilane, que massa isso, vou me inscrever hoje ainda, preciso muito. Vem, Leilane, vem. Lídia, como organizar meu dia?
vem pra Masterclass. E, se você desejar, ao final dessa Masterclass, gente, eu vou abrir a 4ª turma da Academia da Emoção. Então, se você quer aprender a se organizar, não é algo que eu vou te dar e te explicar, não é algo que você vai só na teoria fazer. Porque o TDAH é mestre em aprender só na teoria, você precisa praticar. Para você praticar, você precisa de uma metodologia, para que você incorpore isso no seu processo de funcionamento, Lídia. Entendeu? Então, como que vai funcionar? Entra para a Academia da Emoção, participa da jornada das 4 semanas para deixar de procrastinar, que você vai aprender a organizar o seu dia. Não somente organizar, realizar. Porque organizar a gente organiza, mas muitas vezes a gente organiza, mas não realiza. Então, você vai ter realização. Esse é o ponto e assim, chegar lá. Como ter o diagnóstico, Tânia? Tânia Mara, pode procurar a equipe aqui da Academia da Emoção. A Academia da Emoção hoje atua com a Neuroação em parceria e nós fazemos o diagnóstico para você. Lembrando que, se você sente os sintomas do TDAH na sua vida, você já pode começar a tratar esses sintomas, independente do seu diagnóstico. Então, tem a opção, por exemplo, de você já começar o tratamento. E o tratamento que eu digo, existem várias formas, pode ser, né? Se você preferir fazer um tratamento aí com um profissional, de maneira individual, ou buscar o método de tratamento individual da Academia da Emoção, ou vir principalmente aqui, ó, que é o tratamento em grupo. O que acontece? Quem faz tratamento individual comigo, ganha as sessões individuais comigo, ok, exclusiva, mas o que acontece? Perde algo muito precioso que a gente não encontra por aí, nem não tem como comprar, que é a nossa rede de apoio. É isso que acontece. E a nossa rede de apoio funciona muito para o tratamento. Então, sim, entrar para a Academia da Emoção significa iniciar o seu tratamento para TDAH. Não é psicologia, é psicoeducação, onde você vai aprender a ser você. Entendeu? E isso é um pilar fundamental no tratamento de qualquer pessoa que tem esse transtorno ou que procrastina, porque um procrastinador também precisa aprender, tá bem? Então, você também pode fazer concomitante, entrar para academia e fazer o diagnóstico paralelo. Fala com a nossa equipe, entra lá na Academia da Emoção que a gente te explica. Peraí. Jeffer Nobre, como manter o foco? Mesma coisa. Para você manter o foco, você precisa de clareza mental. Você precisa saber onde você quer chegar. Você precisa entender qual é o resultado que você quer para você poder sustentar esse foco. Senão você vai perder. É claro que existem técnicas, estratégias, ferramentas para você renovar a sua memória operacional para manter esse foco. Porque tudo aquilo que não é visto é facilmente substituído por outra coisa. Toda uma estratégia para isso. Deixa eu ver. Academia da Emoção. Quer aprender a ter foco? Vem pra academia. Vai ficar gravado? Sim. Aqui no Insta e no... Não. A Masterclass... Eu não sei se você tá falando da Masterclass ou dessa live. Essa live vai. A Masterclass, gente, é exclusivo pra quem se inscrever. Tá? É isso. Então, se inscreve. academiadaemoção.com.br ou no link direto da bio aqui do Instagram. Vamos lá. Vamos ver até que hora o Instagram não vai me derrubar. Peraí. Vamos lá. Tânia Mara, 213. Estou com 39 anos e agora vendo seus vídeos estou me identificando. Vem pra academia. Vem pra academia, Tânia. Vem pra Masterclass pra você entender se você se identifica com a jornada. Porque eu vou falar desde lá da criança, né? Até você descobrir o possível TDAH, que talvez esse seja o seu estágio. E aí, o que você faz depois que você descobre o diagnóstico? Se você nega, se você não nega, quais são os estágios? O que você acaba fazendo de errado nesse processo todo? E você perde um maior tempão e dinheiro. E o que você pode fazer de certo para mudar, né? Não sei o que está tendo de resultado na sua vida, mudar a sua história. Lídia, você recomenda terapia para TDAH? Principalmente comportamental, cognitiva, dialética também funciona bem, ou psicoeducação. Primeiro resolve a parte de psicoeducação, depois vai trabalhar questões de passado, de família, porque sem essa base emocional de você aprender a lidar com o TDAH, as terapias tendem a não ter resultado, porque você não tem estrutura, você não está equilibrada para conseguir lidar com questões emocionais que estão lá paradinhas, porque vem à tona
vem uma onda e aí você se perde na tua vida prática. TDAH te engole, entendeu? Então, é importante terapia, mas também, se você puder fazer terapia e psicoeducação, fundamental. Aí, ó, Lídia, só consigo me organizar se tiver um passo a passo, que foi o que eu te disse, academia da emoção. Isso aí, valeu, Lídia, tô atrasada, tô com delay aqui na minha leitura. Você vai lá fazer sua inscrição. Ó, a Leilane, compre o livro da Lenisa também. Deixa eu te contar uma coisa, Leilane. Agora, pra 4ª turma da Academia da Emoção, quem entrar pra turma, e na verdade, assim, gente, a gente tá abrindo, sim, as inscrições pra 4ª turma, mas olha só, é o curso Deixar de Procrastinar em 4 semanas que você vai ter acesso a partir da semana que vem. Então, você passou uma vida inteira, em 4 semanas, você vai conseguir organizar a tua vida e aprender a deixar de procrastinar. É mole ou quer mais? Tá bom? E o livro, tá? Vai estar lá, disponível para você também. Quer entender tudo isso, com todos os detalhes? Se inscreve, que você vai receber um e-mail explicando como que vai funcionar toda essa paradinha. Tá bom? Leilane, falo por experiência, façam com a Lenisa, ainda mais. Se é do Rio Grande do Sul, gaúcho, tem muito preconceito com transtorno. Não é só do Rio Grande do Sul, não, tá? Sempre me achei esquisita, Ana Dalva. Não me encaixava em nada. Bem-vindo ao clube. No nosso time, na nossa rede de apoio, todo mundo se encaixa, todo mundo se entende e se ajuda. É como você disse, a Marciela tá falando, eu sempre digo isso, que TDAH é uma personalidade, é como somos. Cada um tem a sua, mas existe um padrão. Com a pitada pessoal de cada um, mas existe um padrão de comportamento. Gente, Instagram vai me derrubar. TDAH é travar uma guerra todo dia comigo mesmo. Vivo exausta. Quer viver mais quantos anos assim? Você tem a oportunidade de mudar. Telinha, beijo, saudade. Tá, deixa eu ver aqui. Jeffer Nobre, me inscrevi e não recebi e-mail com as informações. Gente, se você se inscreveu agora, tá? Aguenta um pouquinho. Pode vir. Acabou? Acabou a aula, gente. Tá? Tudo certinho. Se você acabou de se inscrever, tá? Você espera um pouquinho. A gente já tá com seus dados e a gente vai te enviar todas as informações. Tá bem? Combinado? Gratidão enorme por você estar aqui. Corre lá, não procrastina, se inscreve para você entender tudo isso que eu tô te falando e você conseguir deixar de procrastinar em 4 semanas, se organizar e mudar a história da sua vida. Então vem pra Masterclass para você entender qual é a jornada do TDAH. Certamente você vai se identificar demais com essa minha jornada. E aí, você vai receber o meu presente, que é cortar caminho para isso tudo. Olha lá, quem tá chegando aqui, ó. Olha quem tá chegando. Meu pimpolho. Vem cá, filhinho. Cupcake. Você fez cupcake hoje, gente. Eu acabei de ganhar um cupcake. Fala oi. 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 Fala oi. Oi. Que delícia, gente. Eu me sinto na Europa aqui, vocês não estão entendendo. Não que o Brasil seja ruim, mas a qualidade que eu tenho aqui de vida é algo assim impressionante. Fechou, filho? Dá um beijinho e fala tchau, até a próxima. Tchau. Ah, fala assim, se inscreve na Masterclass. Fala pra eles. Se inscreve na Masterclass. Isso, tá bom? Beijo. Tchau, gente.